Olá, boa noite. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês nas lives de sexta-feira, pelo TV Galáctica, pelo canal da Karen, aos quais agradeço mais uma vez imensamente a oportunidade, ao Wagner Dorim, a Karen Rodrigues, e especialmente a vocês todos que estão aí sempre prestigiando, nos apoiando e dedicando, como sempre digo, o seu precioso tempo a este trabalho. Que possa ser transmitido da melhor forma possível o nosso objetivo. Eu, Paulo Iannuzzi, e o Pilares de Hermes Escola de Mistérios, além do TV Galáctica e o canal da Karen, agradecem imensamente a todos vocês. Vamos ao tema de hoje, que se resume, é um tema, obviamente, como todos os outros, bem amplo, bem profundo, que talvez se desmembre, mas, em princípio, vamos hoje falar sobre a existência e as múltiplas realidades da existência, as múltiplas realidades, né, que existem, que acontecem ao nosso redor, a um nível geral, cósmico, universal, fazendo parte do processo de retorno, de religare na nossa consciência, na nossa alma, ao nosso espírito, a nossa centelha divina, reativando-a dentro de nós, fazendo com que sejamos mais conscientes desse processo, especialmente no aqui e agora. Né? Eu não falo de coisas abstratas, não. Eu falo de realidade palpável. Agora, existem muitas formas dessa realidade palpável, uma vez que, como a frase diz, a mente trai. E ninguém mente mais do que a mente. Essa mente a que me refiro é um mental concreto. É tudo aquilo que se baseia na percepção dos 5 sentidos, fazendo com que acreditemos, aceitemos ou apenas admitamos que tudo que existe se concentra no que percebemos fisicamente com os nossos 5 sentidos, ignorando que o universo é muito mais que isso, que inclusive o conceito atual, científico, astronômico, cosmológico, é de multiversos, e as suas respectivas realidades dimensionais, sem falar de universos paralelos. Muito bem, para não complicar muito essa questão, vamos resumir por partes. A nossa percepção concreta, aliadamente concreta, e ao nosso fator emocional. Como em outras lives eu já disse, o fator emocional que eu estou citando nesse processo, na verdade involutivo, se refere à dinamização da emoção egoística, da emoção egóica, da emoção possessiva, da emoção passional, que alimenta, tem a preocupação de alimentar e preencher coisa que nunca acontece, os chamados prazeres mundanos, caprichos, etc., etc., e principalmente expectativas diante de qualquer ganho material ou de vitória em determinadas situações, ou, pior ainda, sobre pessoas e relacionamentos. Ignorando o nosso verdadeiro papel aqui, ignorando principalmente o que nós realmente somos, quem somos, de onde viemos e para onde vamos, que é a grande questão da humanidade. E que encontra uma dificuldade cada vez mais crescente
dentro do panorama atual, cada vez mais constante, materialista. E dentro desse processo, obviamente, nos afastamos do que realmente é importante para o nosso desenvolvimento consciencial, para a nossa trajetória, para o nosso destino. Né? Nós não viemos aqui a esse planeta para pagar contas somente, para viver às pressas, correndo contra o relógio, para satisfazer o que, em princípio, nós observamos erroneamente da vida e seus conceitos assumidos como objetivos de vida, de trabalho, de ascensão, etc. Tá? Cabe-nos, de uma forma direta ou indireta, mais cedo ou mais tarde, reabrirmos, falo reabrirmos porque a grande maioria já teve isso aberto em outras vidas ou em outros processos evolutivos remotos neste planeta, de outras civilizações, de outras raças, e precisa, obviamente, dentro da transição do Kali Yuga, readquirir esse potencial de percepção do que nos envolve. Nós não estamos sozinhos, 1000 olhos nos veem, como diz a frase, não somente no nosso campo vibracional, energético e espiritual, como também no campo relativo a extraterrestres, a seres cósmicos, a grandes civilizações que estão aqui com seu cronograma de trabalho, não só neste planeta, mas dentro do sistema solar, obviamente com as deliberações e autorizações respectivas do Logos. Muito bem. E são civilizações muito, mas muito avançadas, em que não temos, na verdade, condições de abarcar os seus reais objetivos e, quiçá, a sua verdadeira natureza. Se levarmos em consideração somente no aspecto físico do processo, que o genoma humano e o do chimpanzé têm uma diferença de apenas 2%, 2% já é o suficiente para diferenciar um ser humano de um chimpanzé. Imagine esses 2% aplicados numa civilização extraterrestre mais avançada. O que seríamos para eles? É claro que isso não fica nos 2%. E é claro que esse processo vai muito além, transcende a questão física material na frequência em que nós nos encontramos. O grande segredo de tudo, e especialmente dessa live, e além de outras, é frequência vibracional. Em realidade, como Einstein preconizou, tudo é energia, e matéria é energia condensada. Se tudo é energia, e energia condensada é matéria, ao mesmo tempo, a matéria pode se apresentar em diversos níveis de frequência vibracional. Se isso acontece, e na verdade acontece, nós aqui no plano físico temos a ilusão, o Maya hindu, de considerarmos realidade tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, tudo aquilo que degustamos, cheiramos, apalpamos, enfim, 5 sentidos relativos como efeito aos 5 tátuas, que na verdade são 7. Dentro do processo evolutivo humano, teremos condições no futuro
de percebermos outros sentidos ligados a tátuas superiores. O que é o tátua? Em resumo, é o princípio ativo dos elementos. É o que faz o fogo ser fogo, a terra ser terra, o ar ser ar, a água ser água, o éter ser éter, enfim. Resumidamente falando e a grosso modo. É claro que é muito mais que isso, muito mais profundo, mas o assunto não é esse, pelo menos por enquanto. Fica para uma próxima live, mas está dentro desse contexto da questão da percepção da realidade. Então, essa percepção da realidade ela é muito importante para o ser humano e estar atento a isso. Porque, considerando-se as frequências vibracionais, quanto mais densa é essa energia, ou mais densa é a qualidade da matéria, mais lenta é a vibração, menor a frequência vibracional. Né? Ou seja, para que isso fique até bem claro, vamos imaginar uma onda, uma senoide representada por uma linha de altos e baixos, onde a parte alta se chama pico, a parte baixa se chama vale. Entre dois picos, né, existe um intervalo. Esse intervalo é maior ou esse intervalo pode ser menor, numa frequência menor ou numa frequência maior, cada vez maior. Como uma corda de um violão, uma corda de uma nota grave, ela tem uma oscilação mais lenta do que uma corda de uma nota mais aguda, com uma maior oscilação, uma maior frequência, um menor intervalo de comprimento de onda entre dois picos ou entre dois vales nesta senoide. O universo, na verdade, se resume a isso. Quanto mais diferenciadas as frequências vibracionais, mais densas ou mais sutis serão as qualidades dos corpos, da matéria e dos ambientes existenciais no universo. Então, como reza a segunda lei do Kybalion, assim como está em cima, está embaixo, não igual, mas semelhante e análogo, podemos observar que, da mesma forma que percebemos apenas uma realidade da matéria, num nível de condensação de energia X, de acordo com a qualidade da frequência, podemos, sintonizados com essa frequência, perceber outros estados vibracionais de matéria mais sutil, com suas frequências maiores e mais aceleradas. A questão toda se resume também à sintonia da frequência, como um rádio. O nosso corpo, ele é uma grande antena, e emissora e receptadora de energias, de ondas, de frequências vibracionais. Levando isso em consideração, dentro até da física quântica, quando se trabalha com campo de manifestação, onde a deformação num ponto do campo vai originar uma alteração de frequência vibracional, observa-se, numa outra forma de raciocínio, que não existem partículas. Existe sim uma deformação do espaço. Essa deformação do espaço faz com que tenhamos a ilusão de uma forma. Isso já deu nó na minha cabeça também, algumas vezes. Mas a gente consegue pegar o espírito
da coisa, o processo monádico atrás disso tudo. Então, pegue um objeto, pegue uma caneta. Você tem a ilusão de que isto é uma caneta. Ela tem uma forma, tem um aspecto tridimensional denso, porque sua frequência vibracional é densa, assim como o dos seus dedos, e do seu corpo, e da sua observação visual da caneta. Ela pode ter um aroma. Ao deixar a caneta cair, você ouve o som. E assim sucessivamente, ela está dentro do âmbito dos 5 sentidos. Mas, na verdade, isso é uma ilusão. O que nós vemos é uma deformação do espaço, que nos ilude com a forma de uma caneta. E assim é a nossa tridimensionalidade. Assim são as situações quando não observamos de forma imparcial o todo, ou procuramos o todo dentro de uma situação, e nós tendemos não somente a ser reativos nas situações, como analisarmos uma parcela desse todo e, consequentemente, julgamos o processo. E, perdão, pela preguiça, pelo esquecimento ou pela momentânea ignorância dessas outras realidades, não trazemos o céu à terra, não percebemos vibrações mais sutis ligadas ao processo cósmico da criação e interpretamos parcialmente tudo o que nos envolve, e a consequência é o caos. Como o ser humano ainda não está pronto, está num processo de desenvolvimento, alguns já eclodem, transcendem esse processo. Outros, tantos, e são muitos, ainda estão no processo de aprendizado para o despertar. Isso inexoravelmente vai acontecer, uma hora ou outra. Mas, como seres humanos, temos a questão da escolha ao nosso dispor. Alcançamos evolutivamente este mérito da escolha. A questão é que esse livre-arbítrio faz com que escolhamos mal, volta e meia. Mas essa prerrogativa da escolha é nossa e faz com que tenhamos uma oportunidade sempre de recondicionar ou reconsiderar tudo aquilo que fazemos. Não existe nada, absolutamente nada definitivo. Sempre existe uma escolha e uma alternativa. A questão é ter coragem para agir e ser proativo dentro dessas possibilidades, para que elas se tornem realidade. Uma realidade positiva para nós, para todos os envolvidos, materializada aqui dentro do que você precisa, do que você quer e das suas necessidades, abrindo a mente para receber o que o cosmos enviar, mas é preciso, obviamente, que o primeiro passo seja dado por nós e criar essa ambiência, que é o nosso trabalho, para justamente recebermos o que o cosmos oferece. Porque ele sempre envia. Se a gente está aberto para receber ou não, é uma questão de escolha, de oportunidade, de determinação, de coragem e de humildade. E tudo que fazemos, realizamos, todas as soluções elaboradas dentro desse 1% do universo, que é o que os nossos 5 sentidos abarcam, ignorando que existe muito mais, não dura, não permanece. Todas aquelas soluções, todos aqueles processos de vida
que na maioria das vezes vão contra a lógica pré-estabelecida pela sociedade, que vem do alto, que vem de uma abertura nossa para que haja uma conexão, permanece, é perene, tem continuidade, traz substância, traz felicidade, desde que sejam objetivos, obviamente, nobres, isentos de qualquer emoção negativa, e sim de sentimentos nobres, positivos, altruístas. Tá? Esse é um dos passos fundamentais para acessar essas outras realidades. Nosso corpo físico, ele é um excelente instrumento porque estar encarnado é uma coisa maravilhosa, porque toda a nossa consciência possui veículos que ocupam, ao mesmo tempo, num amálgama, o corpo físico, transformando isso tudo numa unidade. Mas cada um com a sua função, conectado a uma realidade existencial diferente. Então, estar encarnado é ter acesso a essas realidades. No momento que você, por exemplo, desencarna, você não tem acesso mais ao mundo físico como você tinha. Então, existe uma limitação. Desde que, obviamente, treinemos a nossa mente no sentido de mente superior, entrando em contato com a nossa mônada, e isso requer tempo, isso requer paciência, isso requer exercícios, prática, e isso requer prática de comportamento, atitudes e mudanças internas num sentido cada vez mais positivo, e essas mudanças não acontecem sem a prática. Estamos no plano físico, tridimensional, vivendo num planeta tridimensional, ocupando um corpo tridimensional que requer realizações no concreto. E essas práticas no concreto cada vez mais vão burilar as nossas frequências vibracionais e nos colocar mais antenados com essas outras realidades. Chamam isso de mediunidade, mas mediunidade, isso transcende a mediunidade, que chega a um determinado X, um ponto X, e esse contato, essa questão continua, porque também atinge áreas diferentes do cérebro que a mediunidade atinge. Tá? É um processo bem complexo. Ou seja, o nosso corpo físico, na verdade, sofre os efeitos de tudo o que vem numa reação em cadeia, no efeito cascata, no efeito dominó das nossas percepções das outras realidades. Se você tem uma emoção positiva, uma emoção negativa, você está em contato com a frequência mais densa do seu corpo astral, que vibra num ambiente astral, que é puramente emocional. Seu corpo etérico ou vital é o elo de transição entre os corpos superiores e as sensações físicas que nós temos. São corpos ou veículos ou estados de consciência diferenciados. Assim como o mental concreto. Mental concreto você utiliza para entender ou procurar entender o que eu estou transmitindo. Eu procurar, de uma forma mais didática possível, transmitir uma informação, um conhecimento, montar a equação até chegar ao resultado. Esse mental concreto é bom até um ponto, porque ele mente muito. Ele faz com que entendamos ou aceitemos esta realidade como a única realidade. Quando você consegue transcender para o mental abstrato e o processo intuitivo ligado ao sentimento, ou seja, o sentimento nobre e altruísta, com um sentido superior, ele vai se atrelar justamente ao mental superior,
ao mental abstrato, entre aspas, e intuitivo, que está em contato com a verdadeira natureza do cosmos e a nossa, a minha, a sua verdadeira natureza, você chega ao resultado da equação sem passar pelo desenvolvimento. Você tem aquela certeza interna. Você vibra seus outros corpos. O esforço que eu tenho agora para transmitir e você para receber é do mental concreto, é do seu corpo mental. Até chegar no mental abstrato, onde você vai perceber o chamado ultra-esotérico, que ninguém vai te dizer, não vai estar escrito em nenhum livro, mas você vai captar no seu mental superior, intuitivo, até chegar à questão monádica, dos 3 corpos superiores, o Atma Buddhamanas. Esse é um assunto até para a próxima live, que vai ser sobre intuição. Tá? Então, o universo é multidimensional. E estamos como peixes dentro d'água, que não tem, já usei esse exemplo antes, estamos como peixes dentro d'água que não tem a menor noção do que acontece além da superfície. E assim, nessa condição, ignoramos o trânsito que existe lá em cima e existe lá embaixo. Eu digo lá embaixo, nos chamados mundos subterrâneos, com suas respectivas frequências vibracionais, assim como em outros corpos e outros planetas, isso também existe. O preenchimento da vida no universo é total. Então, dentro desse processo de transição planetária, não adianta somente obtermos essas informações, esses conhecimentos. Precisamos que ajustemos a nossa frequência vibracional pelos nossos pensamentos, palavras e principalmente ações que se adequem paulatinamente a essas frequências superiores que nós temos, mas que estão adormecidas e conscientemente não acessamos. E permitimos, quando acontece, aparecerem em nossas vidas como flashes fugazes, quando não precisaria ser assim. Por intermédio, obviamente, desse processo de esclarecimento mental, entre aspas, dentro do mental superior, conseguimos chegar a um domínio, autodomínio próprio, onde de forma cada vez mais constante, isso vai se aplicando em nossas vidas. E vamos retransmitindo para as nossas vidas, para o nosso eu e para o nosso entorno, tudo o que é da nossa verdadeira natureza, que é a nível cósmico, a nível evolutivo, em todos os sentidos. Perfazendo, como disse, pensamentos, palavras e ações, especialmente ações, as necessárias para o nosso processo evolutivo. Não me entendam mal ou não me interpretem erradamente, né? Mas determinadas atitudes, às vezes, são necessárias. Isso não quer dizer que seja um processo involutivo. O exemplo que eu dou é do próprio Cristo. Quando foi preciso, ele expulsou os vendilhões do templo. E não foi o único exemplo de sua trajetória. Outros mestres também agiram em prol do equilíbrio, como vemos na árvore da Kabbalah, misericórdia e justiça. Justiça e misericórdia. A misericórdia de Deus e a severidade de Deus. Nas Sefirot, neste exemplo, Hesed, ou Hesed Tzedek, quarta Sefirá da árvore da Kabbalah, figura central do pilar da misericórdia, a Sefirá da misericórdia, e do outro lado, esse é o pilar Yahvé Sabaoth, e o outro pilar em frente, com o pilar central no meio, desculpem, se é central é no meio, né? Com o pilar ali entre os dois,
Do outro lado, o pilar da severidade, pilar Elohim Sabaoth, da Sefirah Gevorah. O equilíbrio do universo está ali. Misericórdia e justiça, ou severidade de Deus. A misericórdia de Deus, porque todo mundo perdoa. O perdão é humano, só a misericórdia é divina. Então Deus não perdoa. Ele já perdoou antes de você fazer. Ele tem misericórdia. É diferente. Existe um processo esotérico, cabalístico, intrincado por trás disso, muitíssimo interessante, que vale a pena se aprofundar. Assim como a Sefirah Gevorah, a justiça e a severidade de Deus. É preciso um equilíbrio que os mestres tão bem sabem fazer. Tá? E esse equilíbrio, que é uma constante do universo, é que precisa ser praticado e entender, discernir sobre as situações. Então, voltando à questão, se por diferenciação de frequências nós temos corpos diferentes e manifestações diferentes do nosso eu, porque não somente quando entramos em contato com seres superiores, seres de luz, aos quais chamamos de nossos mestres, mentores, etc., alguns deles são manifestações do seu próprio eu em outros níveis, e não seres diferenciados de você. Oh, mas como? Agora você enrolou o meio de campo. Não. Muitas manifestações que você pensa que são outros seres ou outras entidades é você mesmo. E lá dentro você pode sentir isso. Quanto maior for o seu processo de busca da sintonização dessas frequências. Tem casos até que o fulano diz, não, porque o ET apareceu para mim e tal. Muitas vezes é ele mesmo. Em outro nível de consciência. Isso tudo se dá às frequências diferenciadas. E essas frequências diferenciadas vão justamente criar esses veículos. A partir da mônada, a partir da centelha divina, a partir do nosso espírito, do nosso processo espiritual, que se manifesta de forma trina. Nós temos dentro de nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a unidade na Trindade e a Trindade na unidade, que se desdobra criando os 4 veículos que precisamos para a sua manifestação dentro dessa encarnação aqui. O mental, o astral, o etérico e o físico, etérico ou vital. Então nós temos diferentes frequências que chamamos de veículos de manifestação ou corpos, como o corpo físico, o nosso corpo etérico, onde estão os chakras, onde estão os meridianos, o nosso corpo emocional ou corpo astral, nosso corpo mental, que tem várias camadas até chegar no causal, além do mental superior ou intuitivo, que é o contato com o primeiro aspecto da mônada, que é, na verdade, o terceiro aspecto da mônada, que é o manas, palavra sânscrita quer dizer mente, a grande mente de Hermes Trismegistus, a grande mente de Deus. Nós somos, nossa existência é fruto do pensamento da mente de Deus, da mente do todo. Nós somos o tudo dentro do todo, que é o que significa manas em sânscrito. Nessa trindade, o Atma Buddhimanas, o aspecto búdico, o Budi, o intuitivo, e o Atma, o primeiro logos primordial dentro dessa trindade. Então, eles manifestam-se por esses veículos que nós chamamos de corpos e que, obviamente, têm uma ambiência própria, porque a Terra, como um ser vivo,
tem também as suas múltiplas realidades existenciais, as suas ambiências de manifestação, de acordo com frequências vibracionais específicas e, principalmente, estados de consciência. Então, por exemplo, de uma forma mais didática, o plano físico, do mais denso para o mais sutil, terra, água, ar, fogo, éter. Terceiro éter, segundo éter, primeiro éter. O éter é físico. Sutilíssimo, não percebemos, mas é físico. Tudo em 7. Como é a nossa evolução em termos de universo. A criação acontece na unidade para a trindade, que se manifesta e evolui de forma cétupla. Então, dentro desse processo, temos 7 corpos, 7 chakras principais, 7 raios, 7 planos e assim por diante. Existem mais? Existem, mas o 7 é a base para o processo transcender para algo maior. Então, o terra, fogo, ar e água, primeiro, segundo, terceiro, éter, são os 7 subplanos do plano físico. O plano astral, por exemplo, o plano emocional, também tem 7 subplanos. São mais conhecidos como baixo, médio e alto astral, mas são 7 níveis de frequência vibracional. E não são separados. Eles se interligam. Aqui e agora, nesse momento, aí onde você está coexistindo com matéria astral, com matéria mental, com matéria do mental superior, com matéria do átmico, do búdico. Tudo coexiste, ao mesmo tempo, com frequências diferenciadas. Pega uma cuba, um recipiente de vidro, coloque água ali, limpa, e misture cascalho. Deixa assentar. O mais denso vai ficar no fundo, é o plano físico, seu corpo físico. Conforme você vai observando os níveis de água ao longo do recipiente, as partículas vão ser mais leves, menos densas, mais esparsas, até que na superfície ou perto dela você vai encontrar uma água quase limpa, com pouquíssimas partículas de impureza. Não existe uma divisão ali dentro dizendo, aqui é uma faixa assim, uma faixa... O universo é assim, tudo coexiste nos seus respectivos subníveis. E cada subnível tem mais 7. Agora, os chamados 7 planos, embora seja um termo errôneo, ele não traduz o que realmente acontece, mas por forma didática, a gente utiliza os 7 planos, né? Plano físico, plano astral, plano mental, plano búdico, plano átmico, plano adapânica, plano adi, que são planos muito superiores de manifestações de anjo para cima. Isso tudo são os 7 subníveis do plano físico cósmico. Imaginem o astral cósmico, o mental cósmico, a nível logóico, a nível galáctico, interdimensional, dentro desse processo. Aí dá para entender um pouco mais do porquê que civilizações dentro desses níveis evolutivos que a gente não tem nem ideia longínqua de como é, uma civilização galáctica ou intergaláctica do astral cósmico ou do mental cósmico, eles não têm condição de entender o que eles estão fazendo no sistema solar. E as atribuições, como eu sempre digo, são bem diferentes do que a maioria imagina. Não vão fazer aqui, por até questão de ética, o que a hierarquia superior daqui do nosso sistema faz com o pé nas costas, como eu sempre digo. Então, os nossos, entre aspas, corpos também funcionam nessa variação de frequência. E isso também
tem a ver com a questão do tempo, a dimensão tempo. Vamos voltar para a senoidal. Uma linha senoidal onde o intervalo entre duas cristas é grande, uma frequência mais densa, uma frequência baixa, né? Obviamente que isso, medido em hertz, vai ter uma duração X. Só que a nossa medida é o contrário do que ocorre. Ou seja, a frequência baixa é porque são tantos hertz por segundo, ou ciclos por segundo. Agora, inverte isso. Inverte no sentido do seguinte. Aquela frequência, quando ela se movimenta, aquela onda, quando ela se movimenta, para duas cristas ou dois vales passarem pelo mesmo ponto, vai levar um tempo X. Numa baixa frequência, esse tempo é maior. Numa frequência mais alta, com intervalo menor entre dois picos, por exemplo, menor vai ser o tempo. Com uma frequência maior ainda, onde o intervalo entre dois picos é ainda menor, menor vai ser o tempo, vai ser mais rápido que uma onda vai levar para passar ali em dois picos. Na verdade, um raciocínio simples. Até chegar a um ponto em que a frequência vai ser tão alta, você não tem nem como mensurar a distância entre dois picos ou dois vales, e muito menos mensurar o tempo que leva para a onda passar, para dois picos passarem ali no mesmo ponto. O que isso significa? Significa que o fator tempo, a dimensão tempo, é relativa à questão da frequência vibracional. Por isso, quando você está numa frequência vibracional densa, está aflito, está triste, está ansioso, está com raiva, criando expectativas, instável, parece que o tempo passa mais devagar, né? Parece que aquilo não acaba. E por que o bom acaba rápido? Porque é uma frequência mais alta. Quando você está feliz, alegre, satisfeito, em paz consigo mesmo, em paz de espírito, tranquilo, saudável, bem disposto, ou passa por uma situação positiva, você se alinha com aquela situação positiva, a frequência é mais alta, o tempo passa mais rápido. Até chegar ao ponto em que não existe tempo. Então o tempo, ele pode ser realmente uma outra ilusão. E com certeza é uma outra ilusão. Embora essa ilusão se manifeste nas respectivas frequências de uma forma intensa. Mas, dentro da essência do processo, passado e futuro não existem. Tudo é eterno presente. Então, essa é uma das chaves do processo evolutivo, do despertar da consciência e eclosão da consciência para os comportamentos, atitudes, tudo. E a transformação interior da frequência, a elevação da frequência, é viver no presente. Viver no passado, mesmo que seja um segundo, porque para o cosmos, um segundo no passado ou 1 milhão de anos é a mesma coisa. Para o futuro, também. Se você não vive no presente, você não vive. A vida está no presente, porque Deus, o grande arquiteto, a essência da criação, ela vibra no presente. Você só sente a presença de Deus quando está no presente, quando está dentro, concentrado e presente naquilo que você está fazendo. Sem passado, sem futuro. Porque você está numa frequência alta.
onde a sensação de tempo ela praticamente não existe. Quando o ser humano entender isso, aplicar isso, fazer com que isso seja parte de si, antigas organizações Tabajara, peço licença aqui, seus problemas acabaram. Eu estou brincando, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Pense nisso, reflita nisso. Tudo é frequência vibracional, tudo é vibração no universo. Não existe nada que não vibre, não existe nada que não tenha movimento. A única coisa permanente no universo é a mudança.